gravando, vamos tomar o depoimento pessoal da requerente. Olha, esse ruído estava da sala de audiência. Só ele mutar lá que sumiu. Enfim, vamos tomar o depoimento pessoal da requerente, quer dizer, representante legal do requerente, que é a mãe dele, a senhora Francilene Silva de Oliveira Moura, não é? Não estou lhe ouvindo, dona Francilene. Não estou ouvindo, não. Alguém está conseguindo ouvir o que a dona Francilene está dizendo? Não estou ouvindo, não. Vou pausar aqui a gravação. Então, vamos ouvir aqui a dona Francilene, que é a mãe do Emanuel, não é isso? Sim. Dona Francilene, a senhora entrou com essa ação aqui contra essa policlínica Protásio e Romão Limitada, que é lá de Paraupebas, Pará, né? E pelo que eu entendi aqui, lá em 2013 a senhora estava gestante, né? E o parto do seu filho foi feito nessa clínica aqui, não é? Foi. E parece que deu um problema. Então eu queria que a senhora contasse aí como é que foi isso aí. Foi no momento do parto, eu passei mal, eu comecei a sentir as dores, e aí fui para a sala de parto. Aí fiz muita força, e o bebê não conseguia nascer. Aí eu falei para a doutora que eu tava passando mal. Falei, doutora, eu já botei muita força, eu não estou conseguindo mais fazer força, já estou muito fraca. Falei para ela. Aí ela falou que eu estava falando era besteira, deixa de falar besteira. Falei, mas Sim. eu já tô tonta e já estava vendo um monte de pintinha preta na minha vista. E falei para ela que eu não estava me sentindo bem e eu já tinha feito muita força. Aí ela não acreditou, ela disse que era para me parar de estar falando besteira. E aí continuamos com eu mesmo me sentindo mal e fazendo força, e ela empurrando minha barriga junto com a outra lá, uma outra doutora e uma enfermeira, e eu passando mal o tempo todo. E aí? Aí até que o bebê nasceu, e aí ele ficou no oxigênio, e eu fui para a enfermaria, para o quarto, no apartamento. Aí eu não percebi que ele tinha, na hora, de imediato, eu não percebi que ele não ficou comigo no momento. Ele já foi ficar comigo já mais de 10 horas da noite, umas 10h15 da noite. Eu fui ver ele, eu fui pegar ele no colo. Aí, no outro dia, cedo, foi que eu vi que ele estava machucado. Aí eu falei para minha tia, a minha tia foi me visitar, e a minha tia que perguntou para ela o que tinha acontecido. E aí ela falou para minha tia que era eu que era culpa minha do que tinha acontecido no braço do menino. E só ficou por isso mesmo. Aí ela não orientou a gente a fazer nada no dia, no depois. Eu que corri atrás do meu esposo, eu não sabia nem o que fazer no momento. Eu não deu orientação de nada pra gente. Tá, mas o que foi que teve no braço do Emanuel? Teve uma lesão, lesionou esse nervo aqui do pescoço, que é o que movimenta o braço dele para levantar, para fazer tudo. E não movimenta. O braço dele não movimenta. O braço dele é todo tempo assim coladinho no corpo. Melhorou um pouco porque a gente fez fisioterapia. Uhum. Ele tá com Aí deu quantos anos de uma idade melhora. hoje? Hoje ele está com 7 anos. Tá com 7 anos? Isso. Tá, então ele ficou com um problema no braço. E por Isso. causa disso, ele não é uma criança normal, é isso? Não. Não. Do braço, ficou com esse problema no braço. Ele problema no braço, assim, ele não tem força no braço, tem limitação dos Tem, movimentos não. do braço. O braço Ele direito, é movimenta isso? assim, o braço direito, ele não levanta, ele só levanta até essa altura, assim, mas nem, acho que nem Até tudo isso. hoje ele ainda tem esse problema, né? Não consegue. Tem, não consegue. Ele não pega quase nada com essa mão direita, ele não pega quase nada. Ele não levanta ela para nada, a não ser forçado. A gente forçando ele a levantar.
perguntar, mas é que se pede dano estético. Deixa eu perguntar para a senhora. Mas assim, anatomicamente, ele não tem assim nenhuma deformidade, é só limitação de movimento. Ou ele tem algum problema assim que a pessoa olha e percebe que ele tem um problema. Tem, A porque ele pessoa que não ficou conhece, meio olha ele e assim, percebe que ele tem um problema. É isso? percebe que ele ficou com o ombro assim, meio levantado. Ah, certo. Ele E a ficou com um pá tipo de alta. deformidade também. Tá, Isso. tá certo. Deixa eu explicar, eu perguntar outra coisa aqui. Ele fez fisioterapia Fez. e não resolveu? Ou Não parou de resolveu. fazer? Assim, quando a gente fazia, resolvia porque melhorava, mas daí a gente ficou sem condição de continuar fazendo. Mas melhora. Tá, porque aqui também se pede dano material e tá Melhora um dizendo que pouco esse assim. dano material decorre das sessões de fisioterapia que vocês tiveram que pagar. É isso? Oi? Pagaram aqui R$ 440 de consulta e 40 sessões de fisioterapia. Foi. R$ 40. Aí não foi feito Sim. mais a fisioterapia, não tiveram mais condição de fazer. Foi. A gente fez quando ele era bebezinho, com 1 mês a gente começou a fazer. Menos de 1 mês a gente começou a fazer. Só que na época era pelo plano de saúde. Sim. Aí a gente ficou sem um plano um bom tempo. Aí foi o período que eu fui para o Maranhão. Aí comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer particular. Aí depois que eu vim para cá de novo, para cá para o Pará, aí eu fiquei de novo, desde quando eu vim para ir daí para cá, aí a gente ficou sem fazer, ele está esse tempo todo sem fazer. Tá certo. Vocês não procuraram o atendimento, fisioterapia na rede pública? A gente procurou aqui, mas é muito dificultoso para entrar, não tem fisioterapeuta e esse fole todo, quando a gente foi atrás. Não, Eu já na época tive não duas tinha. ações com esse mesmo tipo de lesão no parto e a pessoa conseguiu o tratamento no Hospital Saara, na rede Saara. A gente foi no Saara, só que no Saara o médico falou que a gente tinha que estar indo de vez em quando. Aí a gente ia, aí ele disse, não, aqui a gente não pode fazer nada, mas você fica só vindo aqui. Até quando deu tempo de parar de ir e não resolveu. A gente começou para lá, para o Saara, ele só tinha 1 ano. A gente começou a ir para o Saara. Aí não foram mais no Saara porque também não tiveram condição, é isso? Não, também a gente não teve mais condição de estar indo, porque tinha que estar pagando passagem, tinha que estar tudo. Aí com o tempo passa o tempo da gente ir, porque tem que ficar indo de vez em quando. Sim, pois é, fisioterapia tem que ser feito com regularidade. Tá bom, Pois é. aí E a deixa eu gente. perguntar uma outra coisa aqui. Hum, A gestação toda foi normal? Foi tudo tranquilo, graças a Deus. Foi Feito toda tudo, normal a passou gestação. tudo, não tinha problema nenhum na formação dele. Não, Esse não, parto estava tudo ok. foi normal ou cesariana? Foi Esse parto foi normal ou cesariana? normal. Normal. Tá, foi a Isso. opção da senhora? Olha, na verdade, eu tanto fazia ser normal como cesariana, só que eu optei por normal. Mas eu não Certo, foi a sabia opção que ia da ser senhora, complicado. né? Tá. E por que que a senhora acredita que esse problema que o Emanuel tem decorre por uma falha nesse parto? Porque foi, sim, doutor. Eu creio que foi, porque até então, Eu preciso de algum indício, alguma coisa. porque Porque estava algum tudo médico correto, lhe mas disse, alguém especializado lhe disse, como é que a senhora... falou lá no Sara, a Hum, pediatra falou que foi no momento do parto. Ela até explicou que é no momento de tirar a cabeça da criança que sim, lesionou. sim. Então foi uma médica fisioterapeuta que disse isso para a senhora. Foi Tá. uma fisioterapeuta e foi uma neuropediatra. Neuropediatra. Isso. Ah, os médicos lá do Sara falaram. Do Sara, né? E Isso. com quantos quilos ele nasceu? Com 3,380 kg.
Quase 4, Uma né? coisa assim. Foi. 3 quilos, 308, Eu já lidei com esse 300. assunto antes, eu já vi que isso às vezes decorre do feto da criança ser mais pesada. Pois é. Já tive Nasceu. outros casos dessa mesma lesão. Eu conheço um pouquinho dessa lesão. Uhum. E sei também que ela resolve com fisioterapia. A Pois criança é. fica normal, como se nunca tivesse Mas, acontecido isso. Com mas, fisioterapia, eu já mas tive outros casos que a mãe foi, levou, conseguiu no SARA, e no SARA a criança está praticamente recuperada. eu conheço alguém também que levou desde cedo, mas teve condição de estar levando. Na verdade, morava lá, no Maranhão. Morava aí no Maranhão. E eu moro aqui no Pará. Aí fica mais Ah, a complicado para senhora estar mora no indo e Pará, vindo. né? Isso, Tá eu moro no certo. Pará. E também, doutor, teve o outro caso que eu conheço, teve orientação e eu não tive orientação de nada. Eu fiz tudo por conta própria. Porque se a doutora tivesse me orientado, eu tinha dado um jeito de procurar mais cedo, de ter ficado, dado um jeito de ter ido para lá, para o Maranhão, resolvido alguma coisa, para meu Uhum. filho ficar bom. Eu ainda tenho esperança dele ficar bom. Eu estou vendo aqui os documentos aqui para ver se tem alguma coisa mais para ser perguntado. Tá bom. Ultrassom, tá dando que tá normal. Questão dos membros também. Acaba. Tá certo. Doutor Gilberto, tem perguntas? Sim. Não, doutor. Hum, Tô ouvindo um eco aí da sua estação, doutor. Tô ouvindo minha voz de volta. Acontece, por isso que a gente recomenda o uso de melhorou, fone né? de ouvido para evitar Melhorou. esse eco, esse retorno. Tá. Certo. A médica responsável pelo parto, a doutora Socorro, a partir do momento que a senhora reclamou para ela do problema do braço da criança, ela lhe encaminhou para a fisioterapia? Não, Não, né? não. O atraso no tratamento do seu filho, o atraso do tratamento do seu filho, a senhora acha... Não, 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 não. A falta de orientação médica implicou no atraso do tratamento? Eu, perdi muita coisa. Que a gente, na verdade, começou e depois a gente terminou. A gente não fez mais porque a gente não teve condição e meu marido ficou Não, não, não. desempregado. Não A foi gente essa a ficou sem pergunta. plano de saúde. Não, a pergunta que eu fiz foi essa aqui. A falta de orientação da médica que realizou o parto implicou no atraso do tratamento? Implicou. Se Certo. ela tivesse orientado a gente cedo, a gente tinha feito mais cedo e tinha tinha ido atrás em outros lugares. Eu já fui para o SAR Tudo bem. através de outras pessoas que não tinham Tudo bem. nada a ver. Satisfeito, excelência. Certo. O Ministério Público tem perguntas? Tem perguntas, excelência. Sem perguntas? Tem Tá. perguntas. Tem perguntas. Certo, Tem doutora. perguntas. Desculpe, não, fica à vontade. Eu queria saber da informante, né? Quantos anos a criança tem hoje? 7. 7. Qual é o membro que ela apresenta dificuldade de mobilidade? É no braço direito. Braço direito. Quanto tempo demorou? Presta atenção à pergunta. Quanto tempo demorou
das primeiras dores que a senhora sentiu até o momento que a criança nasceu? Olha, eu vim sentir dor, já era umas 13 horas, porque a bolsa estourou, eu não senti dor, a bolsa estourou mais ou menos no meio-dia. Só que quando eu vim começar a sentir dor, foi no momento que eu cheguei na clínica, e aí eles aplicaram um soro lá e eu comecei a sentir dor, assim, umas 13 horas, de 13 para 13h30. E aí o Emanuel já veio nascer 4h45, às 16h45. Aproximadamente umas 4 horas depois. Isso. Só que era dorzinha leve, eu não tava, no momento do parto foi que aumentou as dores. Tá. Depois que a criança nasceu, com quanto tempo a senhora percebeu o problema? Eu percebi no outro dia, que foi o dia que eu vi ele, no outro dia de manhã, na hora do banho, eu percebi. No caso, ele nasceu na segunda e eu percebi ele nasceu numa quarta e eu percebi na quinta de manhã cedo, na hora do banho. Que foi o tempo que eu levantei. Quando a senhora viu o seu filho pela primeira vez, a senhora percebeu algumas outras características, tipo assim, se ele estava muito vermelho, se ele estava roxo, se ele tinha outros sinais, assim, de algum sofrimento fetal? Olha, só estava vermelho, ele estava um pouco vermelho e as mãos estavam um pouco roxas. E quando foi que a senhora concluiu que esse problema da mobilidade de membro era decorrente do parto? Foi logo ali, quando a senhora percebeu, ou já foi depois, quando a senhora conversou com outras pessoas? Olha, na verdade, eu percebi logo que tinha sido no parto, só que eu fui procurar orientação de profissionais, aí falaram que foi realmente no momento do parto. Ok. Sem mais perguntas. Certo, fica encerrado o depoimento. Então, vamos ouvir aqui a testemunha que está presente aí, dona Josivânia, pelo requerente, a senhora Josivânia Aranha dos Santos, não é? A senhora, né? Tá bom, dona Josivânia, a senhora é parente da dona Francilene ou do seu Roberto? Não, Nem da Manuel também, né? não sou parente. Não é parente, tá. A senhora é só conhecida deles? É, Só conhece, né? Não eu tem sou conhecida. amizade muito profunda não, né? Não, Certo. Então, muito bem. Então, dona Josivânia, a senhora vem como testemunha, tá? Como testemunha, assume o compromisso de dizer somente a verdade daquilo que souber e lhe for perguntado, tá? O que isso quer dizer? Que a senhora não vem aqui para inventar nenhuma história, não vem para esconder nada também não. E também a senhora não vem aqui para ajudar a dona Francilene, o seu Roberto, nem o Emanuel. Para que a senhora vem aqui? Para dizer o que sabe. Só isso, tá certo? A mentira aqui constitui crime de falso testemunho. Combinado? E a nossa conversa aqui está sendo gravada, tá? Muito bem. sim. A senhora disse que não é muito amiga, assim, deles, mas a senhora os conhece e sabe que a dona Francilene estava gestante lá no ano de 2013 e foi ter o neném lá nessa clínica aqui, Protásio, né? A senhora sabe disso? Sim, Policlínica Protásio. sim. Sabe disso? A senhora sabe como é que foi esse parto? Não, eu não sei bem como foi esse parto, Hum, porque eu só sei que eu conheci, né, eles quando ela hum, estava grávida hum. e estava tudo bem nas ultrassons. Aí a gente passou um tempo, né, sem se ver e quando assim, uns meses, e quando eu vi ela de novo, o neném já tinha nascido e estava com o bracinho machucado. Sim, tá. E o que era esse problema no bracinho dele? A senhora sabe? Ela, ela disse
que quando ele foi nascer, né, machucou o nervo e não voltou mais o braço dele. Ah, tá. Então, teve um problema no parto, teve uma falha lá no parto, aí ele ficou com esse machucado no braço. Esse Sim. machucado quer dizer o que para ele? Ele não consegue mexer o braço direito, ele não tem força no braço, é isso? Ele não consegue, o braço dele só vai até aqui assim, Uhum. o braço direito, ele não consegue levantar, e quando ele estica assim, é um menor do que o outro. Quando ele está de camisa, dá de perceber, e ele não tem força nesse braço. Esse braço é como se ele não tivesse. Certo. Isso era outra coisa que eu ia perguntar. Quem não conhece o Emanuel e olha para ele, percebe que ele tem um problema? Na hora. Percebe, né? É Porque visível assim que ele tem um problema, é isso? isso, é visível, bem Certo. visível. E os pais dele aqui, Dona Francilene, seu Roberto, procuraram resolver isso aí, procuraram saber o que aconteceu, procuraram encaminhar a criança para um tratamento, alguma coisa, para resolver isso? Quando ele nasceu, ela não tinha informação, né? Porque estava desinformado da situação, então eles não procuraram uma assistência logo. E também, quando eles tiveram mais informação das pessoas mesmo, que eles procuraram, né? Aí ele fica desempregado e a condição deles é pouca, então eles não tiveram muito como recorrer atrás, como está correndo atrás, né? Uhum. Até onde eles podem, eles recorrer atrás, mas infelizmente, né? Não é todo o tempo que a gente está bem, aí eles é um tempo que ele fica sem fazer. Eles tiveram dificuldades aí para dar o tratamento Isso, que o Emanuel precisa aí. É isso que a senhora quer dizer, né? isso, financeira. Eles não tiveram como estar levando ele direto no médico, né? Tá bom. E o Emanuel já está com 7 anos hoje, né? Mais ou menos. E ele ainda tem essa limitação no braço direito, né? É isso? Não é uma criança Muita. normal. Não, ele não é uma criança normal. E é bem visível. Tá certo, tudo bem. Doutor Gilberto, você tem perguntas à sua testemunha? Não, Excelência. Sem Não? perguntas. Tá satisfeito? Muito bem. O Ministério Público tem perguntas à Não tem testemunha? perguntas, não tem Quem perguntas. também está satisfeito, então fica encerrado o depoimento. Obrigado, tá, dona Ok, Josivânia? tá. Doutor Gilberto, agora o senhor pode entrar em contato com a outra testemunha A para outra ela